Olá pessoal, vamos lá, nosso resumo de evolução, biologia, evidências da evolução, assunto do nosso terceiro BI, da Escola do Selomé do Nascimento, professor Wilson Cohen. Vamos lá pessoal, resumindo, tá? Muito bem, as evidências da evolução são algumas, eu vou citar algumas aqui, como por exemplo os fósseis, né? Fósseis são registros na pedra, na rocha, no solo, de espécies que viveram em outras épocas. A gente consegue visualizar a sua estrutura, sejam plantas, sejam animais. Veja aqui algumas plantinhas. Aqui o trilobita, que também não está, mas já está extinto. Olha aqui uma pegada, pode ser uma pegada, pode ser uma impressão. Inclusive, olha só, de um bicho, né? Ele deixou essa pegada, ficou fossilizada a pegada. Isso aqui também é uma evidência, né? Uma evidência fóssil, da pegada de um bicho que não existe mais. Tem um camarão, tem algumas plantinhas aqui, eu mostrei insetos, olha, uma libélula. Mas não sabemos se essa libélula é uma libélula igual a libélula dos dias atuais, assim como a tartaruga, assim como a estrela do mar, da rocha. Vejam bem, aqui um bichinho aqui, um outro, né, tetrápoda com 4 patas e tal, um cabeção, parece um jacaré, sei lá. Então, gente, os fósseis sempre foram as primeiras evidências, né? Os primeiros estudos. Eles olhavam aqueles bichos, ninguém entendia, os estudiosos ficavam assim, e agora nós sabemos que eles são relatos, são registros do passado, né, para comparar com o que existe hoje. Você sabe que muitos, inclusive dinossauros, né, não existem mais. Mas os fósseis são evidências evolutivas. Os órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais são órgãos que no presente eles não possuem função aparente, pelo menos nos indivíduos, nas espécies. Por exemplo, em nossa espécie, nos humanos, existe um ossinho no final da nossa coluna, aqui depois do sacro, que é esse osso aqui, existe um osso chamado cóccix. O cóccix é um conjunto de 4 ossinhos fundidos, ligados, fusionados, que eles são o quê? Eles são uma lembrança de uma cauda que nós já tivemos, como nós somos primatas, não é isso? Nós temos os primatas sem caudas, somos nós, chimpanzé, gorila, orangotango, e tem os primatas com caudas, que são os macacos, principalmente do Novo Mundo, tem caudas longas aqui da Amazônia. Tem macacos também que tem cauda pequena, e nós temos apenas esse resíduo, né? Esse vestígio de uma cauda ancestral, lá nos nossos ancestrais. A mesma coisa ocorre com o apêndice secal vermiforme, olha só, uma pequena tripinha que está ligada ao nosso seco, ao nosso sistema, nosso intestino grosso. Ele não tem nenhuma função aparente, pessoal, a não sei para dar dinheiro para o médico, né? Quando você inflama isso aqui, aí você vai lá, tem que fazer uma cirurgia, senão você morre, né? Que se inflamar isso aqui. Cirurgia chamada apendicite, né? Mas se você cortar isso aqui, nós continuamos vivendo perfeitamente, não tem nenhum problema. Então, órgãos que não têm função aparente nos dias de hoje, mas em outros organismos, em outros seres vivos, isso pode ter, como nos coelhos também, isso aqui tem uma função lá. No nosso não tem, mas em outros animais pode ter. Beleza? Então, resíduo ancestral, vestígio ancestral. Órgãos homólogos. Órgãos homólogos são aqueles que têm a mesma origem embrionária, independente da sua função. Nós pegamos aqui alguns exemplos, né, do braço do homem. Aqui nós temos a pata dianteira do cão, aqui nós temos o pássaro, a asa do pássaro, e a nadadeira peitoral da baleia. Então, pessoal, veja que esses órgãos, eles têm estruturas que têm a mesma origem. Temos o rádio e o una, são ossos que são, veja bem, eles tanto na baleia, quanto no pássaro, quanto no cão, são os mesmos ossos, né? Independente da função. Homologia, todos esses ossos, eles têm homologia. Veja as cores, né? São os mesmos ossos, pessoal. Órgãos homólogos têm a mesma origem. Órgãos análogos têm a mesma função e origem embrionária diferente. Isso é muito comum quando você compara estruturas de organismos que estão bem distantes na escala evolutiva. Por exemplo, a asa do inseto, a asa da ave. Para que ela serve? Serve para voar. Então tem a mesma função. Mas tem estruturas
a sua origem embrionária é completamente diferente. Veja pela estrutura. Veja, a composição da asa do inseto é de quitina, tem nervuras. A asa da ave, ela tem penas, tem ossos, né? Então é uma estrutura completamente diferente, de origem embrionária diferente, mas tem a mesma função. Bom, a irradiação adaptativa é uma evidência da evolução. Ela explica o seguinte: do ponto de vista da ancestralidade, todos os mamíferos eles se originaram de um ancestral comum, que, à medida que foi explorando outros ambientes, ele foi se diversificando. O morcego é um mamífero que voa, o esquilo plana, a preguiça se pendura nas árvores, o elefante caminha, a toupeira cava, o guepardo é um felino corredor, né, um carnívoro, o veado também é corredor, mas não é carnívoro, ele é herbívoro, a foca nada com as suas estruturas, todos eles compartilham, no caso o canguru saltador, o esquilo escalador, todos eles são mamíferos e todos eles compartilham vários órgãos homólogos, ou seja, que têm a mesma origem, porém eles são oriundos de um ancestral que se irradiou pelo mundo e explorou ambientes diferentes, e nesse processo ele foi se diversificando, beleza? Bom, a convergência adaptativa, ela tem a ver com as analogias. Por quê? Por exemplo, grupos diferentes, de grupos bem diferentes, grupos que possuem origens bem diferentes na escala evolutiva, como o mamífero, o golfinho, o ictiosauro, que é um réptil, o tubarão, que é um peixe, veja, cada um são de um grupo de vertebrados bem diferentes, mas eles têm a mesma estrutura morfológica. Olha só, o golfinho tem a mesma estrutura do ictiosauro, que é um réptil extinto, e do tubarão. Aí você pergunta, mas apesar deles serem de origens diferentes, de grupos bem distintos e distantes, como é que eles têm a mesma essa hidrodinâmica, né? A hidrodinâmica, porque eles vivem na água. E para ser um bom nadador, uma das exigências do meio é que ele tenha e se locomova bem na água, seja um bom nadador, ele precisa ter esse corpo alongado, né, em forma de um torpedo, nadadeiras peitorais e caudais fortes para movimentar, né, e possa se deslocar bem na água. Além deles, o peixe-boi, né, fala de convergência adaptativa, convergir no meio para se adaptar melhor. E isso acontece através de analogias, já que você vai encontrar muitos órgãos análogos dentro desse aspecto adaptativo. Beleza? Muito bem, agora uma explicação sobre cladograma, para a gente entender como que os grupos se aparentam, não é isso? Muito bem, o cladograma, a cladogênese, é o estudo da sistemática filogenética, que vem aqui é uma representação gráfica, o cladograma é uma representação gráfica que mostra a história ancestral dos grupos, como eles se relacionam entre si a partir de uma raiz, de um ancestral comum que deu origem a todos esses grupos. Então, a partir da raiz, você tem uma árvore que vai crescendo. Você tem aqui o mais antigo, no caso a lampreia, e depois os outros grupos que vão surgindo. Cada grupo que surge, ele incorpora novidades evolutivas, que nós chamamos de apomorfias. As novidades evolutivas de cada grupo. Então, à medida que eles vão surgindo, vão surgindo também essas novidades, né? Essas características. Esse exemplozinho legal, né? Que tem aqui uma lampreia, um robalo, um peixe, um antílope, que é um mamífero, uma águia, uma ave, e o jacaré, que é um réptil. Essa setinha vermelha mostra o tempo, a escala do tempo, ela vai crescendo aqui, o tempo vai passando e os organismos vão surgindo, né? Vai acontecendo a evolução deles. Vamos lá? Começando da raiz, o ancestral comum que deu origem a todos os cordados, né, ele tinha como característica a notocorda. Notocorda eu não coloquei aqui, mas a notocorda. São todos cordados porque eles representam a notocorda durante a formação embrionária deles, ok? Surgem as lampreias. As lampreias são cordados que não têm mandíbulas, então são chamados de agnatos, ok? Não tem mandíbulas. Bom, esse círculo aqui, nesse ponto aqui de partida da lampreia, é chamado de nó. É o nó, é onde se separam os grupos, ok? Grupo de separação. E as separações ocorrem de acordo com o surgimento das novidades evolutivas. Depois do surgimento da lampreia, que não tem mandíbula, surgiu aqueles que têm mandíbula. Os cordados com mandíbula. Então, todos esses grupos que aparecem para cá, veja, a mandíbula está bem aqui, ela surge aqui.
nesse caminho. Esse caminho, pessoal, é a história evolutiva de todos esses grupos aqui que elas têm em comum. Tem em comum aqui, ó. Surgiu a mandíbula, depois surgiram todos esses grupos aqui. Então, o próximo nó, separação, quando surgiu o robalo, os peixes têm mandíbula, mas os peixes respiram por brânquias, as lampreias também, ok? Então, houve uma separação depois do surgimento dos peixes, hoje o surgimento dos pulmões. Na história ancestral, depois surgiu os pulmões, e os pulmões eles são comuns a todos esses grupos aqui. Então, dá para você observar que tudo que vem depois da característica da apomorfia, todos os grupos têm, ok? O que está antes, os grupos que vêm antes do surgimento da apomorfia, da característica, da novidade, eles não têm. Beleza? Então, mandíbulas, todos esses que vêm depois têm. Todos os nós depois, eles são mandibulares, têm mandíbula. São chamados de gnatostomados. Okay? Tem mandíbula. A gnata, a lampreia, não tem mandíbula. Muito bem. Aí o que acontece? Depois que surgiu os pulmões, olha só. Aqui nós temos, depois que surgiu os pulmões, depois do surgimento dos pulmões, surgiu uma outra característica aqui, ó, na história evolutiva da águia e das aves e dos répteis, surgiu a moela. Um ancestral comum que tinha moela e gerou águia e jacaré, répteis e aves. O ancestral que tinha pulmões gerou os mamíferos, né, as águias, o jacaré, neste cladograma que a gente está estudando aqui. Então, o azul conta a história do jacaré, a história ancestral evolutiva do jacaré, a linha vermelha, a história evolutiva da águia, e essa linha roxa, a história evolutiva comum, tanto de águia e jacarés. Beleza? Essa é a análise. Agora tem mais um cladograma aqui para mostrar para você, que é aquela que nós vimos anteriormente, só que em outras características, mostrando mais características. A notocorda, que eu não falei lá, não mostrei aqui, tá? A notocorda surgiu e gerou todos esses grupos que são os cordados. Muito bem, aqui já tem um nó de separação. Os sem mandíbulas, a gnatos, a lampreia. Com mandíbula, todos esses aqui, de peixes até mamíferos. Muito bem. Mais para frente, os tetrápodes, ou seja, aqueles que têm 4 patas, surgiu um ramo aqui, uma separação de quem? Dos anfíbios. Por quê? Qual foi a novidade? Coração com 3 cavidades. Coração com 3 cavidades. Né? Se separou do peixe aqui, ó. Depois, e também a presença de patas. Depois dos tetrápodes, surgiu aqui, ó, o ovo amniótico, o ovo impermeável e a queratina, que é o revestimento impermeável de quem? De todos esses aqui, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Todos compartilham essas características aqui. Muito bem. Aí, daqui, ó, surgiu aqui, no caminho dos répteis, na forma dos dinossauros, se separou quem? As aves. Qual foi a característica delas? Ossos pneumáticos, ossos com cavidades, com orifícios, ossos leves, né? E sacos aéreos, que são bolsas associadas ao pulmão. E essas bolsas e os ossos pneumáticos, ossos leves, com espaços na sua estrutura, fazem com que esses ossos leves e cheios de ar, o ar que é lançado pelos sacos aéreos, o pulmão, sacos aéreos e ossos pneumáticos estão todos interligados, que proporcionam uma adaptação ao voo às aves. Então se separou e surgiu aqui. Beleza? E mais para frente, depois desse nó, desse ancestral, surgiu os indivíduos com glândulas mamárias e pelos, que são os mamíferos. Aqui houve a separação dos répteis, dos aves e também dos mamíferos que surgiram depois. Beleza? Muito bem. Então dá para a gente responder agora uma pergunta de vestibular. Vamos lá, aqui tem um cladograma. Veja, ele tem uma divisão aqui, uma separação. E aqui, cada grupo desse é chamado de clado, viu, gente? É um conjunto de organismos que tem uma origem comum. Uma origem comum, olha aqui, a origem comum de todos esses, tem 2 clados aqui. Esse clado aqui é o clado dos protostômios, ou protostematos, cujo o blastóporo, que é o orifício lá do quê? O orifício do embrião, lá da gastro, lá,
Isso aqui é embriologia, tá, pessoal? Então, aquele buraquinho, o blastóporo, ele forma a boca. Então, todos esses organismos aqui, eles são protostômios ou protostomatas. O orifício da gástrula forma a boca, depois o ânus. E aqui, esse grupo aqui, o deuterostomata, ou deuterostômios, todos eles, o blastóporo, dá origem ao ânus, depois que dá origem à boca. Então, eles são deuterostômios e esses protostômios, beleza? 2 grupos. Então, a partir olha, uma característica A, uma apomorfia A, que deu origem a esse grupo e deu origem a esse grupo aqui. Eles têm uma característica compartilhada. Todos eles têm uma característica compartilhada aqui. Beleza? Aqui surge uma outra característica que forma esse grupo. Todos eles têm. Aqui uma outra característica que apenas esses 2 têm. Ok? Aqui o C, todo o grupo tem. Aqui todo esse clado tem. O D não. O D só esses 4 daqui para baixo tem. O E só esses 3. E o F só esses 2 aqui. Beleza? Aqui em cima está essa separação dos grupos, tá, pessoal? Deuterostômio, cordados, tetrápoda, mamália, os mamíferos. Aqui protostômio, os artrópodes. O caramujo é molusco. Beleza? Então vamos ver aqui o que diz aqui as questões. Assinale as proposições a seguir, assinale as que são corretas. Bora ver. A primeira diz: a estrela do mar tem um ancestral comum com os chordata, representado na figura pela letra C. Para ver, a letra C está aqui. E está dizendo que a estrela do mar, cadê a estrela do mar? Está aqui. Tudo bem, texto com os cordados. Os cordados são esses aqui. O cordado está bem aqui, tá vendo? Tainha até o macaco, são cordados. É verdade? É verdade. Eles têm aqui uma característica, tem um ancestral comum, que tinha essa característica, que deu origem a todos eles. Tá certa essa. Todos os invertebrados estão reunidos num único agrupamento. Todos os invertebrados. Cadê os invertebrados? Bora ver aqui. Nós temos aqui o caramujo, papa-mosca e a mariposa. Todos esses aqui são invertebrados. Ah, mas tem aqui também a estrela do mar. Ela também é um invertebrado. Ela não está dentro deste grupo, deste clado. Ela está dentro de um outro clado, que é o clado dos deuterostômios. Ok? Protostômios, protostomata, deuterostomata. Então está errada a segunda. A segunda não. Aqui vale 2, né? Aqui vale 4. O papagaio é o mais próximo, filogeneticamente, do rato do que do macaco. Cadê o papagaio? Está aqui o papagaio. Tem uma característica em comum do grupo todo. Depois ele se separa. Depois surge uma outra característica F, que dá origem ao rato e ao macaco. Eles têm essa característica. Muito bem, não dá para afirmar isso, que o papagaio é mais próximo, porque isso aqui é um grupo monofilético. Eles estão num clado só. Não tem como você dizer que o papagaio está mais próximo do rato do macaco. Não, ele está separado dos 2, ok? Está errado essa. A papa-mosca é a mais próxima filogeneticamente da borboleta do que do caramujo. A papa-mosca mais próxima da borboleta, está certo? Eles compartilham aqui uma característica, uma apomorfia, né, e formam um grupo, um clado. Beleza? Está certo isso. Todos os organismos possuem um ancestral comum, representado na figura pela letra A. Tá certo isso aqui também, tá aqui o A, ó. Isso aqui é uma característica do ancestral comum que deu origem a todos esses grupos, tanto protostômios como deuterostômios. A última, o ancestral comum dos protostomatas é representado na figura pela letra G. O ancestral comum, não, protostômios são os 3 aqui. Este clado todo é protostomata. Então, o G é o ancestral comum de papa-mosca e de mariposa. Ele está bem aqui, antes do nó do papa-mosca com a mariposa, beleza? Para ele ser comum, ele teria que estar aqui, ó, antes do grupo todo, antes da divisão do grupo todo, tá? Antes deste nó aqui, beleza? Então essa está errada. Então está errada, tá certa a primeira, tá certa essa aqui 8, a 1, essa 8 e a 16 aqui, beleza? Falou pessoal, falou galera, espero que tenha ajudado, boa prova e até lá. Yeah! Bye bye!